Oi, gente, vamos lá, um pouquinho mais de alegria aqui para vocês. Ô, mestre Pinduca, dá licença aí, eu vou parodiar aí no seu pedido, tá bom? Você vai perceber que isso não tem mistério, depende de você, levando tudo a sério. Entenda que a beleza é um caminho de luz, entenda que a surpresa é você quem produz. Arte é tão legal, arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. É nóis, olha isso aqui. Viu? O final aí com Losing My Religion, para quem conhece, né? Enfim, vou colocar meu violão lá na estantezinha dele para a gente começar a nossa revisão de conteúdos. Vamos revisar os conteúdos para a gente fazer uma atividade, né? A gente sabe que já vai ter uma revisão geral, né? Outras aulas aí, mas a gente aqui nessa nossa aula vai fazer uma revisão de conteúdos para a gente dar uma exercitada legal aí no que a gente viu sobre os artistas contemporâneos, né? Na Amazônia, seus trabalhos maravilhosos, as grandes ideias. É isso, gente? Então, olha só, nessa nossa aula nós vimos os artistas contemporâneos brasileiros. Né? Faltou um Szinho aqui, mas tudo bem. Especialmente da nossa região, tá? Então, a arte contemporânea sofre influências artísticas internacionais. Claro, né? Eles também são influenciados por nós. Claro que sim. Porém, a arte contemporânea brasileira apresenta propostas e elementos únicos. Nossa arte realmente é muito diferenciada, tá? Inclui no fazer artístico características nacionais repletas de criatividade e criações com os conceitos do movimento antropofágico. O movimento antropofágico, só para lembrar aqui rapidão, é aquele em que diz que, tudo bem, os caras lá da Europa, né, do mundo todo, do resto do mundo, têm os seus trabalhos maravilhosos. Então, se tem alguma coisa que é realmente interessante, que é válido, a gente traz aqui para a nossa realidade, para a nossa visão e transforma para o nosso modo. Não é isso? Não adianta a gente viver do jeito deles, porque eles vivem do jeito deles e nós vivemos do nosso modo. Não é isso? Não vamos querer ser franceses aqui no Brasil. Né? Assim, deglutiu propostas de outros países, transformando-as em um novo tipo de arte. Tá bom? Olha o trabalho aqui do Cildo Meirelles. Né? O quadro ele entra no chapéu, que entra na... Né? É muito interessante aqui. Ele brinca com a visão, de certo modo. Né? Quando você olha mais atentamente, é uma pessoa sentada numa cadeira assim, mas, né, com um casaco e tudo mais, é muito inteligente a arte do Cildo Meirelles. É um artista conceitual, olha aí, conceito, gravurista e instalador brasileiro emblemático na história da arte contemporânea brasileira. Então, uma nova imaginação, um novo trabalho. E aqui eu vou mostrar para vocês também um quadro, né, onde os vários artistas que a gente viu durante a nossa aula, aqui é do Ingó, Carmésia, Bruna, Berna, Arissana aqui, né? E o Rui, e o Ítalo, e a Raquel, e todos eles, né? Com seus trabalhos característicos aí, tá bom? Então, aqui a gente termina com a nossa revisão, tá? Já já a gente volta para as nossas atividades, tá? Ui. Então, o coração tá aí.
né? Pincelando, pulsando. Mas aí o que a gente vai fazer? Agora a gente vai baixar um pouquinho, né? E vamos ficar atentos à leitura, muito atenta das questões da nossa atividade, porque a boa leitura e a interpretação, né, fará com que você tenha muito mais chances de acertar, assim, de encontrar facilidades nesses questionamentos, ok? Vamos lá. É nóis. Nossa primeira questão aqui, questão de número 1. Olha só. Ao contribuir para o fortalecimento da identidade cultural, os artistas contemporâneos de Rondônia homenageiam a cidade e valorizam a cultura local. Olha a temática aí, hein, gente? A arte contemporânea está consolidada no contexto atual das artes. Mais diversas vezes é apontada como esquisita, para com isso, pelo público geral. Essa reação ocorre porque ela. Então você vai ler atentamente e vai reler, vai o tempo todinho comparando com a contextualização, né? Você vai ler cada uma dessas propostas aqui, tá? Para ver o que tem a ver e o que não tem. É importante você saber também por que aquela frase ali está errada, por que aquilo não está certo, né? Então, depois de analisar, eu tenho certeza que você vai apontar que essa reação do público geral, né, muitas vezes ocorre porque a arte passou a evidenciar o cotidiano, a banalidade da vida das pessoas, e não só o belo como no passado. Então, evidenciar o cotidiano e o normal da vida das pessoas é uma coisa muito da arte knife, né? Também. Mas olha só, isso é a liberdade artística que temos que ter, né? Então não tem que ter uma padronização do que é arte, né? Porque a arte é justamente a surpresa, é justamente o diferencial, ok? É justamente o inesperado, não é isso? Às vezes você olha, você tem uma percepção, mas outra pessoa tem uma percepção, uma percepção. É por isso que tanta gente, às vezes, joga coisas fora e outras pessoas vão lá e aproveitam, né? E fazem coisas maravilhosas. Reciclam e tudo mais. Seguindo aqui, nós temos a nossa questão de número 2, né? Mais um artista, é o Júlio Carvalho, né? Então é o seguinte, olha só. Espalhada pelas cidades de Porto Velho e São Paulo, as imensas esculturas do artista Júlio Carvalho intervêm positivamente no contexto geral. Olha só a estilização dessa escultura, né? É uma figura que nos faz pensar em pessoas, né? E você já identifica também, porque aqui tem arco e flecha, aqui tem, né? São várias características, e tem a característica do movimento, né? Do futurismo e tudo mais, né? São as ideias, né, que o Júlio Carvalho implementa nas suas esculturas, né? Então, assinalem a alternativa que melhor define as esculturas do artista Júlio Carvalho. Então, vamos ver aqui. Olha, eu vou ler isso aqui para vocês, tá? Isso aqui eu vou dar uma colherzinha de chá. As esculturas de Carvalho têm na decoração sua única e principal influência sobre a cidade. O verdadeiro lugar da arte são os museus. A cidade torna-se um museu a céu aberto, trazendo as inovações estéticas como as esculturas do Júlio Carvalho. A arte urbana, ou seja,
a que é pensada para as ruas é inferior às criadas internacionalmente para galerias de artes e os museus. As galerias e os teatros são os únicos lugares para a arte, não as ruas e as praças. Então você já sabe que tudo aquilo que é limitador, né, que é podador da liberdade artística, está errado, condenado. Por isso que você chega também à conclusão, né, que as obras de arte, como aquelas que nós vimos, do Júlio, né, a céu aberto, né, faz com que a própria cidade se torne um museu e trazendo esculturas com as inovações nas formas, né, como as criadas pelo Júlio Carvalho. Então, fácil. As esculturas de Carvalho tem na decoração, sai para lá. O verdadeiro lugar da arte são só os museus, sai para lá. A arte urbana pensada para é inferior, sai para lá. E sai para lá você também, né? Os únicos lugares para a arte são os teatros e as galerias? Não. Muito pelo contrário, tem as instalações, tem várias outras artes. Seguindo aqui, nós temos a questão de número 3, né? As vastas paisagens da região amazônica e da psique humana inspiram obras da exposição Amazônia e Miscelânea, que o artista amazonense Ítalo Castro inaugurou. Sobre a técnica utilizada pelo artista, está correto o que se afirma aí em qual é a técnica que está aí, que representa uma das técnicas usadas, lá vou eu, quase respondendo, pelo Ítalo Castro, que também é ator, né? Vamos lá, então? Fácil, né? Sumato e tenebrismo. Como o caso aí só falou de sumato, então, resposta correta, esfumato. Né? Que dá uma ligeira enevoamento, né? Um esfumaçado nas obras de arte. Então, seguindo aqui, nós temos mais uma questão, né? Onde a artista contemporânea que usa a técnica de colagem para produzir sua obra e também usa elementos do dadaísmo. De quem a gente está falando? Olha lá, que eu reforcei bastante quando eu falei do dadaísmo, hein? Quem? A Raquel, né? A Kekel. É isso? Não é a Berna que usa de uma arte totalmente diferente. Enfim, quando a gente fala de colagem, né? Eu reforcei quando eu estava na aula e falei também do dadaísmo, né? Do uso de figuras. E agora a gente vai para a nossa próxima questão, tá? Questão de número 5. É a questão onde você vai colocar a sua própria opinião, tá? Então, entre os artistas plásticos contemporâneos da Amazônia que a gente apresentou, qual deles lhe impressionou? Explique. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre isso aí também, tá? Colocar aqui um comentário, que é o seguinte: você tem a sua própria opinião, né? Você viu durante a aula, as várias obras que eu fui colocando para vocês, né? E os vários artistas, tem muitos outros artistas, né? Tem muitos trabalhos maravilhosos na música, na escultura, várias e várias propostas. Não deu para falar de todo mundo, então me desculpa que eu não falei assim, não foi... esqueci muito, porque a gente tem que travar uma batalha aqui para poder mostrar algumas coisas, tá? Até porque umas fundamentam outras, né? E aí, mas entre esses que a gente mostrou, né, os artistas plásticos, né, da pintura que a gente mostrou, da arte atual da Amazônia, assim, dos últimos 20, 30 anos, né?
qual desses trabalhos aí, qual dessa forma de fazer foi a que mais impressionou você, tá? Então, você vai dizer, eu gostei mais da Raquel, gostei mais da Carmésio, da Art Knife, gostei mais da colagem lá, ou gostei mais do esfumato. Você vai dizer, o artista, a arte, assim, tudo que você consegue vislumbrar aí da técnica, e vai dizer, olha, eu gostei porque isso toca, isso me emociona, porque mostra, fala da minha terra, não sei o quê, não sei o quê. Você vai colocando seus argumentos, tá? O seu argumento, ele é aceito, o seu argumento é importante você dizer o que você pensa e como, porque aí é a sua personalidade que vai se consolidando. Isso vai ser cada vez mais necessário na sua vida, pode ter certeza disso, tá bom? Então, eu coloquei aqui uma sugestão de resposta, que eu vou mostrar aí, vou ler para vocês. Coloquei uma sugestão de resposta para você se basear depois e tal. Mas não significa de jeito nenhum, claro, que você não vai botar uma resposta idiota, né? Banal qualquer. Você vai colocar um argumento. Você vai defender a sua ideia. Então, desde que você faça isso aí, você realmente já tem comprovado aqui a aceitabilidade da sua resposta, tá bom? Nós vamos aceitar sim, só que cuidado, hein? Então, deixa eu mostrar para vocês uma sugestão, voltar aí para mostrar para vocês uma sugestão de resposta. Olha só. A sua resposta, é pessoal. Entretanto, tá? Espera-se que haja uma escolha entre os artistas que foram apresentados e que haja um comentário sobre o seu trabalho, né? É o seu comentário, estou reforçando aqui, tá? É o seu comentário, é aquilo que você pensa. Isso é importante, gente. É importante a sua argumentação. É óbvio que você não pode sair totalmente fora do tema destacado, né? Do que se espera da resposta. Mas, com certeza, você pode falar com suas palavras, você pode usar os seus próprios argumentos, tá? Eu espero que vocês tenham isso bem claro, não só a questão da leitura, como da interpretação do texto, como no caso de respostas discursivas, você fazer o seu discurso. Não se furtar a isso. Temos também um material complementar, aqui para o finalzinho da nossa aula. Nós temos aqui para você ver no YouTube, né? Mais um reforço aí, mais para você conhecer melhor o artista, as suas motivações, né? No que se baseia a sua técnica, qual o conceito, quais as suas intenções através da sua arte. Vamos enfocar aí, no caso, um vídeo sobre a Berna Reale, né? E também sobre a arte geral no Brasil, contemporânea geral, dos artistas que estão, o tipo de arte que se está fazendo no Brasil no momento. Lembrando que isso aí está sempre se renovando, né, gente? Você tem aqui um cenário que pensa que não, aparece outros, e agora com a inteligência artificial está surgindo uma quantidade de trabalhos aí inesperada, né? E mais uma vez eu quero reforçar aqui, tá? Se você vai utilizar dessa ajuda, espero que seja uma ajuda no seu trabalho, né? Se você vai utilizar a inteligência artificial, tenha o cuidado, tenha a decência de fazer o seu trabalho e não mandar a máquina fazer no seu lugar. Ok? Então, terminamos aqui a nossa unidade 2. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, hein? Valeu! Fui!